Graça e paz, queridos irmãos, amantes da palavra de Deus, pessoas que temem e amam o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Diz lá o sábio rei Salomão que todo dever de todo homem é temer a Deus acima de todas as coisas e guardar os seus mandamentos, amém? Tudo se encerra nisso, temer a Deus acima de todas as coisas e amar e guardar os seus mandamentos, né? Esse é o dever de todo homem, diz o sábio rei Salomão. E nós queremos praticar isso, amém? Nós queremos, né, não somente, né, guardar os seus mandamentos, né, no nosso coração, para que estejam gravados aí, mas também temos uma vida pautada pela sua palavra, né, que nós possamos harmonizar a nossa vida com a palavra de Deus, né, não somente de boca, né, e de palavra, mas de fato e de verdade, nós praticarmos o amor, nós praticarmos, né, a obediência, né, porque obedecer Deus se agrada mais do obedecer do que o sacrificar. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida aí pautada pela sua palavra, uma vida, né, direcionada por Ele, andarmos na luz do Senhor, amém? Para que nós possamos sermos prósperos e abençoados, né, em tudo aquilo que fizermos. E nós estamos aqui para ler 4 capítulos hoje, né? Vamos ler 4 capítulos, 16, 17, 18 e 19, né, de 1 Crônicas, o 8º livro histórico, e vamos fazer a nossa leitura aqui. Que Deus venha nos abençoar e nos dar graça, né, para fazermos esta leitura do dia de hoje, né, honrando assim o nosso compromisso, nosso propósito, que é, né, todo dia até o fim do ano lermos toda a Bíblia, né? Ontem eu fiz a leitura mais tarde porque, né, retornei do trabalho tarde da noite, pela manhã não foi possível fazer a leitura. O importante, não importa o período do dia, né, que ela seja feita, amém? Então, com certeza nós vamos aí junto com os irmãos nos esforçarmos para deixar aí o vídeo aí, né, com a leitura durante a semana de 3 capítulos e no fim de semana de 4 capítulos, né? Você aí faça aí o seu propósito, né? Qual horário será melhor para você fazer a sua leitura e honrar aí o propósito, né? O nosso propósito, que é todo dia nós estarmos aqui juntos, amém? Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho, ação de graças e cânticos de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, Benai, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benai e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos
no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, que anda a vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvai ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos 68, e este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para que os faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas foi de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo.
Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, porque me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e o meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, porque falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e provaste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação ao Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, e tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirma-se com efeito que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18, diversas vitórias de Davi. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros. 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco e ajudaram a Hadadezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer,
e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate de Cum, cidade da deserto, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 Edomitas no Vale do Sol, e pôs guarnições em Edom, e todos os Edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailud, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maacá e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maacá e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército, os homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à porta, à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. O resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforce-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe. E entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que
habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Nós finalizamos então hoje a nossa leitura, capítulo 16, 17, 18 e 19, onde nós tivemos aqui vitória para isso, neste dia, amém? Coisa boa, nós estarmos aqui a cada dia mais aprendendo da história de Israel, como Deus, honrou o povo de Israel quando eles eram obedientes ao Senhor e tementes a Ele, quando reis que eram colocados, como Davi foi colocado como rei sobre Israel, ele honrava ao Senhor, Deus o honrava também, amém, irmãos? Isso é coisa boa quando nós estamos aí, nos esforçando em servir a Deus com temor e tremor, buscando a Ele enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto Ele está perto, amém? Porque dias virão, eu posso te dizer com certeza, que as pessoas quererão ouvir este evangelho e não poderão. Pessoas vão cruzar continentes, irão de um lugar ao outro, buscando ouvir a palavra de Deus, mas não vão ter mais esta oportunidade, porque o Espírito Santo um dia vai ser retirado da terra. E um povo será também arrebatado nos ares para se encontrar com seu Senhor, amém? Então que você se esforce, que você venha buscar o Senhor, porque Jesus está de braços abertos ainda te esperando, amém? Jesus te ama do teu jeito, da tua maneira, Ele diz para você vir, vinde a mim todos cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai achar, você vai encontrar revigoramento para a tua alma diante do Senhor, porque Ele é humilde e, simples de coração, amém? E o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele todos os teus problemas e dificuldades, lance sobre ele toda a tua vida, Não deixe nada, ficar sem ser lançado diante do Senhor, que todos os compartimentos da tua casa sejam abertos para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar e fazer morada, que Ele possa ter lugar na tua vida para operar da maneira que quer, do jeito que quer, e que Ele possa fazer uma grande obra na tua vida de cura, de libertação, para que você verdadeiramente, meu amado, minha amada, seja uma nova criatura, lavada e remida no seu sangue, e que tudo se faça novo, que as coisas velhas do velho homem, da velha personalidade, com seus pecados, concupiscências, fiquem no mar do esquecimento, que o Senhor lance fora de ti tudo aquilo que não agradava a Ele, Então, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo, para aquelas que adiante de mim estão, para o prêmio, é uma vocação de Deus para a tua vida, e há uma coroa de vida eterna te aguardando para você que vencer até o fim, amém? Jesus te ama e eu também. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Mas antes vamos encerrar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, que é tremendo, Deus digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que nós estamos aqui, Senhor, em espírito, em verdade, meu Deus, crendo, acreditando, meu Pai, que Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que é ouvinte de oração, meu Pai. Oh, aleluia, Senhor.
Nós estamos aqui, meu Pai, crendo que quando nós clamamos a Ti, Senhor, meu Deus, o Senhor nos responde, o Senhor nos ouve, nos escuta, meu Pai, porque a Tua palavra diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu não sabes. E nós estamos aqui clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, ao único Deus verdadeiro, meu Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, com as Tuas mãos estendidas, meu Pai, para nós, diante de todos os nossos inimigos, diante dos problemas, das dificuldades deste mundo, desta vida, a qual o Senhor Jesus Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, Senhor, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, Senhor, para que nós tivéssemos coragem, porque Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Ele triunfou, Senhor, e expôs a vergonha a todos os principados, potestades, domínio, poderes e nome, meu Pai. E agora, Senhor, mediante o seu sacrifício vicário, expiatório, Senhor, nós podemos agora com ousadia, Senhor, nós que fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, meu Deus, da nossa vida, nós podemos adentrar diante do Senhor, meu Pai, no Santo dos Santos, Senhor, meu Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno. Ori calabachore mi calamaia, e mandou comandacaia, sai de calabaçu de canta, manaço e de calabaçu de cai. Nós podemos sim, meu Pai, chegarmos diante do Senhor, meu Deus, como sacerdotes que nós fomos constituídos, meu Deus, e oferecermos, meu Deus, sacrifícios de lábios, Senhor, diante do Senhor, meu Pai. Senhor da glória, Deus dos exércitos, Senhor, meu Deus de toda a terra, vinde, Senhor, e contemplai as nossas vidas, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, meu Deus, o véu foi rasgado, Pai, de cima a baixo, Senhor, e aquilo que separava, oh, Deus querido, Deus amado, já não separa mais, Senhor. Agora nós temos entrada diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, todo dia, toda hora, todo instante, meu Deus, a todo momento, nós podemos ter acesso diante do Senhor, porque os verdadeiros adoradores, meu Pai, te adorarão em espírito e em verdade, meu Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Oh, glorifica o teu santo nome, meu Pai, através das nossas vidas, meu Deus. Realiza a tua obra, cura, liberta, transforma, meu Deus. Faz de nós, Senhor, algo bom nas tuas mãos, meu Pai. Enche o vaso da tua glória, nos enche da tua presença, nos enche do teu Espírito Santo, nos enche da tua graça, que haja unção do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra a opressão, desfaz todo o mal, haja unção, a unção, meu Deus do Senhor, meu Pai, sobre nós. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, ora vem, Maranata, vem, Senhor, vem com a tua glória, vem com os teus anjos, vem com o teu poder sobre esta terra, sobre este mundo, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso lar, casa, família. Ori calabachore mi calamaia, vai sobre cada vida aí neste momento, Pai. Estende as tuas mãos sobre ele, estende as tuas mãos sobre ela, e haja, meu Deus, e haja a tua vontade se manifestando, haja o abrir dos problemas, das dificuldades, meu Pai, haja, meu Deus, o socorro, a providência, haja o escape, o livramento do Senhor, meu Pai, para nós que tememos ao Senhor, que venha brilhar o sol da justiça, meu Deus. Oh, glorificado é o nome do Senhor, a ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Deus Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que você fique com Deus,
que você tenha um domingo de bênção, de paz, de vitória. Vá buscar o Senhor neste dia, preparado, né? O dia que nós chamamos de hoje. Vá na casa do Senhor, vá na tua congregação, vá lá junto com os teus irmãos e irmãs, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Vai ser uma ovelha obediente, ajudar o teu pastor, ajude a tua pastora, ajude, né, os obreiros da casa do Senhor. Seja um instrumento de bênção e não de maldição na presença de Deus, amém? Porque quem é ovelha de Deus, ela obedece, ela serva, ela glorifica, ela exalta, ela se apresenta para a obra do Senhor, né? Há pessoas que só vão na igreja para dar trabalho, só vão na casa do Senhor, né? Não vão para adorar, não vão para glorificar, não entram com propósito diante do Senhor, entram para qualquer outra coisa, mas menos para adorar a Deus. Que você não seja um desses, amém? Porque o joio está no meio do trigo, mas um dia haverá a separação do joio e do trigo, e o joio só serve para ser queimado, né? Então que você seja trigo na casa do Senhor e não joio, amém? Que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?